paz e a graça do Senhor seja contigo, com sua família e em tudo quanto você tem de projetos para a sua vida. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos sobre o tema como manter o seu espírito e alma e corpo saudáveis e agradáveis a Deus. Estamos a falar do subtema que é como ter um espírito saudável. Nós falamos que é vontade de Deus o nosso crescimento. Deus quer o nosso crescimento espiritual, assim como também Ele deseja o nosso crescimento físico, que cresçamos em sabedoria, em estatura e graça para com Ele, Deus, e para com os homens. Porque Deus criou as condições, assim como também numa família natural, que quando um seu filho nasce, ele possa alimentar-se para que o seu espírito possa se fortalecer, se robustecer no Senhor. E por isso é que a Bíblia fala de leite, leite racional, que é a palavra de Deus. Eu lembro-me que nos meus tempos de estudante, quando saímos da primária para o ensino preparatório, a nossa condição era de caloiros. E quando iniciasse o ano letivo, então, aqueles que já tinham passado a fase de caloiros agarravam por nós e rapavam o cabelo, faziam um círculo aqui na parte de cima da cabeça, da parte da nuca, faziam um círculo rapando para que nos pudessem então dar ou chapada, uns martelinhos que vendiam naquele tempo colonial, ou um pouco depois de 1975, então ainda havia essas coisas e era terrível, porque apanhávamos com aquele martelo aqui na careca, na careca, ou então tínhamos que dar as sandes, essas coisas todas. Eu tinha um irmão mais velho, esse meu irmão estudava na escola industrial, e quando estivesse as aulas quase ao seu final, ou seja, ele levava-me à escola e no final das aulas, se ele estivesse livre ou saísse mais cedo, então ia ao meu encontro para me proteger daqueles estudantes mais adultos, aqueles estudantes mais vividos, né? Que gostavam sempre de massacrar ou apanhar um caloiro que para quê. E eu sentia-me feliz, porque eu tinha um irmão mais velho que fosse me buscar e me proteger, e apanhei poucas marteladas ou poucas chapadas na cabeça por causa de ser caloiro. Assim também acontece, por exemplo, na família. Quando nasce um bebê, uma criança, claro que os mais velhos, os irmãos mais velhos, alguns fazem ciúmes. Por quê? Porque ele pensa que vai perder o lugar, vai perder o amor, o carinho dos pais ou da mãe. Então no início ele faz ciúmes, porque entrou mais um membro na família que o destronou, entre aspas, né? E a tendência é uns beliscam, outros que... E na igreja também é a mesma coisa. Na igreja também acontecem essas coisas. Mas à medida que esse irmão, o irmão mais velho, a irmã mais velha vai crescendo, ele vai tomando consciência de que ele é o mais velho e a tendência é proteger, ajudar o seu irmão menor. Há irmãos mais velhos que mesmo já numa idade ainda de criança, têm tendência de proteger o seu irmão menor. Na igreja também acontece a mesma coisa. Então, nosso crescimento espiritual, segundo a vontade de Deus, os critérios estabelecidos por Deus na sua palavra, é mesmo para nós, à medida que vamos crescendo, protegermos, ajudarmos aqueles novos irmãos que nascem em Cristo Jesus por meio da confissão da sua fé em Cristo, na sua obra redentora, e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tem de haver crescimento, porque você na igreja já não pode ser aquele que vai agitar a pessoa que entrou de novo, conheceu o seu primeiro amor, é uma pessoa que está empolgada, ela quer servir, ela acredita no primeiro amor, ela está animada, e você não pode ser aquela pessoa como muitos fazem,
que vai chegar junto desse teu irmão menor que nasceu de novo e vai começar a fazer insinuações de que tem calma, tu não podes correr assim muito, estás a ir muito depressa porque não sei o quê, e começa a desanimá-lo, começa a afastá-lo, desentusiasmá-lo, essa coisa toda, começa a desencorajá-lo naquela fé, naquela entrega a Deus, e são muitos que morrem, muitos bebês em Cristo que morrem, porque encontram os irmãos, mais vezes, aqueles antigos que servem de barreira à sua caminhada no primeiro amor, no verdadeiro sentido de servir o Senhor. E por conseguinte, entra invejas, guerrinhas, perseguições inúteis. E a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que você, à medida que vai crescendo na estatura do varonil de Cristo, no conhecimento de Cristo, você tem que puxar os outros para estar na mesma unidade da fé, para se aperfeiçoar. Isto significa que você tem que produzir frutos de justiça. E é isso que se chama frutos de justiça. É você mostrar e ajudar os outros como nova criatura que você é em Cristo. E frutos de justiça é tudo aquilo que somos, fazemos e dizemos para expressar as novas criaturas que nós somos. É abençoar, ajudar as pessoas. É curar por elas para serem curadas das suas doenças, das suas enfermidades. É ensinar a palavra de Deus. É ensiná-las como destruir o poder do diabo sobre a vida delas e como viver na vontade do Pai. Você tem que ser o exemplo de mostrar como você desfruta da plenitude da graça de Deus, tendo-nos como exemplo, ser exemplo no andar diário e na comunhão com o Pai, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem timidez diante do diabo e de suas obras, dominando sobre as circunstâncias adversas. Agora, quando você não cresce, está 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos na igreja, é sempre a mesma pessoa problemática, aí há problemas sérios. Há problemas sérios. Significa que você, ou que a palavra de Deus, não produziu frutos na sua vida. Não porque a palavra é ineficaz. Nós vemos que a palavra é viva e eficaz. Mas porque você não permitiu que trabalhasse em ti a palavra e aqueles que estão para ajudar a crescer, para que você possa ser aquilo que Deus quer para com relação aos seus irmãos que nascem de novo. Então é necessário o crescimento. É necessário tomar consciência da necessidade de poder crescer. Muito importante isto para a sua vida. E nós hoje vamos aprender, e eu queria falar da oração do Pai Nosso, desse legado que Deus nos deu no final. Depois que você compreenda como você, nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo, e o que Deus pretende para que então eu possa falar do segredo dessa oração padrão do Pai Nosso. E eu quero falar um pouco sobre 2 coisas. Talvez você prefira que eu fale da oração do Pai Nosso agora. Mas eu quero deixar para o fim. Porque aqui é algo muito importante. No início da oração do Pai Nosso. Jesus Cristo diz, orareis assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Quando você começa a oração com Deus, invoca o Pai para que Ele venha para ter comunhão contigo e você ter comunhão com Ele. E como Ele é santo, diz a Sagrada Escritura que nós também devemos ser santos na nossa maneira de viver. Por exemplo, está escrito em 1 de Pedro 2, versículos 1 a 5, diz o seguinte:
Mas como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem parcialidade julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Repito. E se invocais por Pai aquele que sem parcialidade julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Em Hebreus 12, versículos 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em 1 Coríntios 7, versículos 1, chama-nos a importância de aperfeiçoarmos a nossa santificação no temor do Senhor. Eu nas lições anteriores falei um pouco da vida de Daniel e do andar dele com Deus e dos outros três. E disse que o sucesso de Daniel na sua caminhada com Deus e os livramentos que obteve de Deus e as promoções e exaltação que recebeu no reino do rei Nabucodonosor deveu-se ao temor dele ao Senhor, o temor a Deus. A Sagrada Escritura diz, e eu vou ler para vocês o seguinte, em Colossenses capítulo 1, versículo 20 a 23, o seguinte, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, a Sagrada Escritura aqui nos revela que quando nós nascemos de novo, confessamos Cristo como Senhor e Salvador, aceitando receber de nossas vidas, nós entramos num processo instantâneo de santificação. Nós tornamos-nos santos, santos filhos de Deus. Por isso é que Efésios 2, Efésios 2, versículo 19, diz que nós fomos feitos concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós somos santos pela justiça que há no sangue de Jesus, que nos purificou de toda a imundícia de pecados, de injustiças, e nós fomos feitos novas criaturas. Tudo velho, a velha vida do pecado, o pecado que cometemos antes, ou a nossa condição de pecador, antes de confessarmos Cristo como Senhor e Salvador, tudo foi apagado, tudo foi lavado pelo sangue de Jesus. E entramos num processo de santificação progressiva. Significa que, conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículos 1, significa que temos que trabalhar a nossa santificação. Por isso diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quer dizer que temos que aperfeiçoar a nossa santificação no temor de Deus. Senão, não vamos ver Deus operar em nossas vidas. Senão, quando invocarmos o Pai e queremos ter comunhão com Ele por meio da oração, Deus não vai nos ouvir, porque também está escrito em 1 de Pedro capítulo 3, versículos 10 e 12 a 12, que o rosto do Senhor é contra os que fazem malas. Então, há exigências para que possamos estar na presença de Deus. Significa que um espírito saudável,
puro, ele faz o tempo de capacidade de poder fazer sua alma e seu corpo também saudáveis e agradáveis a Deus. E antes de eu entrar nesta oração, nesta mensagem sobre a oração do Pai Nosso, eu prometo fazer no fim, porque há muitos filhos de Deus que não sabem como orar, não sabem como ter comunhão com Deus. E eu vou falar, explanar acerca da oração do Pai Nosso. É um padrão, uma oração padrão, e não é um ritual. E eu uso esta oração padrão para diversificar a forma da comunhão com Deus, guiado pelo Espírito Santo. Mas antes eu vou falar das duas coisas que completam o homem das três dimensões. E agora eu vou falar do subtema, o segundo subtema, como ter a alma saudável. Como ter a alma saudável. Meus irmãos, no princípio, na introdução do nosso tema, eu falei que Deus é Espírito. E que sendo Deus Espírito, Deus possui uma alma. Ele irrita-se, alegra-se, que Ele entristece-se. E nós fomos feitos nós fomos feitos à imagem conforme a semelhança de Deus. Deus é Espírito, o Senhor é Espírito, e nós fomos feitos homem espiritual. E temos uma alma. Aqui o Salmo 95, versículo 6 a 11 diz o seguinte: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvides a sua voz. Não endureçais os vossos corações como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: e um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Você vê que Deus tem sentimentos, Deus tem emoções. Aquele povo falhou e errou. Por 40 anos, Deus esteve desgostado com a geração que saiu do Egito em direção à terra prometida. Era um povo que errava de coração, era um povo que não tinha conhecimento dos caminhos de Deus, e Deus, na sua ira, jurou que eles não entrariam no seu repouso. E durante 40 anos, eles andaram a rodear no deserto, até que aquela geração que saiu do Egito, da escravidão e do jugo de Faraó, acabou por perecer no deserto. E a geração que foi forjada no deserto é a geração que Josué fez entrar na terra prometida. Então há que ter temor. É preciso temor. Por isso é que nós lemos em Colossenses, que apesar de nós termos sido feitos santos, repreensíveis e inculpáveis, e de nós confessarmos Cristo como Senhor e Salvador, a condição de nossa salvação é permanecer fundados e firmes na fé. Se nós nos movermos da esperança do Evangelho que temos ouvido, perdemos a salvação. Não vamos viver eternamente com Deus. Portanto, a salvação é uma caminhada com Deus. Você pode perder a salvação. Você pode perder a comunhão com Deus. E como na lição anterior nós falamos, e não ser conhecido de Deus. Você pode expulsar demônios em nome de Jesus. Você pode pregar, pode profetizar, pode curar doentes enfermos. Mas se você não permanecer na fé, não ter fundamento no Evangelho, você pode ser rejeitado e não ter uma vida eterna com Deus. Daí a necessidade
de trabalharmos para aperfeiçoar a nossa santificação no temor do Senhor, mantendo o nosso espírito e alma e corpo saudáveis e agradáveis a Deus. E eu vou falar como ter alma saudável. Este é o subtema número 2. Como ter a alma saudável? 3 de João 2 diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, é vontade de Deus que tudo te vá bem em todas as coisas. É vontade de Deus que tu tenhas saúde. Saúde física, ou seja, saudável no teu corpo, e saudável na tua alma, para que tudo te vá bem. Alma saudável. E vamos falar sobre isso. Então Deus quer que tudo te vá bem. E para que tudo te vá bem, há necessidade de você também trabalhar. Porque Deus não faz as coisas sós. Nós temos a nossa parte para cumprir, os nossos deveres, direitos e obrigações, e Deus também faz a sua parte. Por isso é que tem de ser um desejo conjunto ligado a Deus. E 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus da paz, vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, repreensíveis, sem repreensão, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos a viver tempos apocalípticos, em que as profecias dos finais dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo está se cumprindo. Nós temos que ter em conta a parábola das 10 virgens, em que 5 tinham azeite nas suas candeias e outras 5 não tinham, negligenciaram. Permanecer na presença de Deus, ter comunhão com Deus. E quando chegou a altura de vir o noivo, aquelas 5 que não tinham azeite decidiram sair que para poder arranjar azeite, e tornou-se tarde. E foram com o Senhor as 5 que tinham as candeias cheias de azeite. Então é preciso permanentemente estarmos em comunhão com Deus. É preciso permanentemente vigiarmos. Por quê? Porque há coisas que Jesus Cristo alertou que nos podem contaminar. Deus abençoe. Vamos continuar na lição a seguir sobre o subtema como ter alma saudável.